Pessoal, se preparem para mais uma grande reviravolta. Eu vou trazer para vocês uma descoberta surpreendente que está gerando perguntas inquietantes sobre os bastidores do Planalto. E será que podemos, depois dessa descoberta, realmente confiar nos relatórios médicos sobre a saúde de Lula? Pois é, gente, um nome ligado a uma história polêmica do passado agora está diretamente envolvido no cuidado do presidente. Muitos ousam dizer que é um infiltrado na equipe médica de Lula. E vamos trazer a verdade por trás da saúde do presidente e também trazer o que está levantando essas suspeitas ainda mais graves. Coincidência? Ou algo mais profundo está por trás dessa história toda, hein? Então, o próprio jornal o Globo foi quem trouxe essa matéria quentíssima. E por que será que Janja, os aliados mais próximos de Lula, não estão sendo totalmente transparentes sobre o que realmente acontece com a saúde dele? Será que estão escondendo algo? Será que isso pode mudar o rumo das coisas? Eu vou trazer para vocês, fiquem conosco, porque as revelações que eu trarei aqui nesse vídeo vão abalar aí, né, as estruturas não só do Congresso, mas do Brasil. Estamos trazendo aqui mais descobertas, mais reviravoltas relacionadas ao futuro aí do presidente da República, principalmente da saúde dele. Alguns dizem que ele pode correr risco de morte com esse infiltrado, né, como estão chamando aí na internet. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês aqui. Antes, eu também quero reforçar que vamos trazer outras notícias, além dessa notícia bombástica, dessa revelação surpreendente aí sobre a equipe médica do Lula. Também vou trazer a respeito do STF, que mais uma vez foi desmascarado, levantando uma onda de críticas e exposição com base em suas contradições. Mais uma vez ele se contradiz, Ciano, mais uma vez. Eu vou trazer aqui os detalhes também. Está sendo acusado agora de hipocrisia e incoerência novamente. Então, assim, a esquerda está sendo flagradas com atitude, gente, que coloca em xeque o discurso público delas, né? E a gente tem aqui que expor, porque é o que está acontecendo. Também o debate político se intensifica, deixa o cenário ainda mais polarizado, gera mais desconfiança, alimenta debates que eu digo que são acalorados, né, no país. E diante de uma situação tão crítica e revelações tão impactantes, é essencial que essas informações cheguem com certeza a mais pessoas. Por isso, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa seu like que nos ajuda muito, compartilhe esse vídeo, sua participação é fundamental para que possamos seguir trazendo aqui conteúdo, notícia relevante, desvendando os bastidores aí da política nacional e também internacional, né? Então, juntos podemos buscar a verdade, manter o debate democrático vivo, minha gente. Bora lá então para a primeira notícia já que mostra o STF se contradizendo mais uma vez. Saiu aqui na Folha de São Paulo que agora o STF passa a usar inteligência artificial generativa para relatórios e análises iniciais de processo. Então, segundo aqui o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, a ideia é desafogar a Corte e dar mais celeridade à análise dos casos. Então, a ferramenta se chama Maria, tá aqui o nome, ó. É o módulo de apoio da redação com IA, inaugura o uso desse tipo de tecnologia. Eles começaram desde essa segunda-feira, dia 16 de dezembro, a usar, e ele disse que ela representa um novo paradigma de como a inteligência artificial pode auxiliar o trabalho humano sem nunca substituí-lo, e isso vale para todos os juízes. Então a gente percebe aqui, né, que eles usam vários sistemas, estão implantando várias tecnologias, gente, e segundo aqui a matéria, né, a ferramenta ela vai ser usada para elaborar resumo de votos, relatórios em processos recursais, fazer primeira análise de reclamação, usadas para questionar descumprimento de precedentes do tribunal por instâncias inferiores. Então, é uma ferramenta que vai fazer todo esse trabalho. O que repercutiu na internet sobre esse assunto e que eu também trago aqui para vocês a respeito dele, né? A gente vê aí que o STF, ao adotar essa inteligência artificial generativa para elaborar relatórios, análises preliminares de processo, entra em uma contradição preocupante, especialmente considerando os debates recentes dele sobre o uso de inteligência artificial, sobre regulação de rede social no Brasil. Então, essa decisão traz à tona reflexões importantes sobre coerência, transparência, necessidade de uma discussão mais ampla
e democrática sobre o papel da tecnologia nas instituições públicas, né? E como o STF, ele tem aí um problema, né, de equilibrar discurso de cautela com implementação de prática tecnológica, enfim, ainda mais em processo de tamanha relevância. Alguns pontos problemáticos que surgiram com isso é a contradição em discurso e prática, porque enquanto o STF alerta sobre risco de uso de inteligência artificial, sua adoção em relatórios judiciais parece ignorar esses mesmos riscos, com potencial de visão nos modelos e falta de compreensão pública sobre como esses algoritmos operam, né? Eles não deixaram nada transparente para as pessoas. A transparência é suficiente, porque não há clareza sobre os critérios de correção, supervisão humana ou os limites do uso de inteligência artificial nos processos judiciais. Isso pode alimentar desconfiança e questionamentos sobre a integridade das análises geradas. Tem também precedente preocupante. O uso de inteligência artificial em funções essenciais do judiciário pode ser mal interpretado, aplicável como justificativo para decisões futuras que não passem pelo crivo humano adequado. Então, isso pode minar o princípio fundamental da imparcialidade e responsabilidade jurídica, dizendo que o que já está ruim pode ficar pior, né? E a gente vê aí o caminho da coerência, né, gente? Precisamos aí que o STF adote uma postura transparente, apresente à sociedade os mecanismos de supervisão e controle humano sobre essa inteligência artificial, o impacto esperado dessa implementação nos processos judiciais, uma abertura de diálogo público, incluindo especialistas em tecnologia, membros da sociedade civil, é importante para evitar que o uso da inteligência artificial seja visto como contraditório ou elitista, né? Então, comente aí o que vocês acham. Na minha opinião, a modernização do judiciário é muito bem-vinda, mas precisa ser feita com responsabilidade e alinhamento a bandeiras levantadas pela própria instituição. Caso contrário, o STF está enfraquecendo novamente sua legitimidade, alimentando críticas sobre a falta de coerência entre discurso e ação, conforme já está ocorrendo, né? Agora, eu vou trazer uma outra informação para vocês, gente. Enquanto o STF cai em contradição e é desmascarado mais uma vez, vamos falar um pouquinho do Milei, que o Milei se mantém firme, chamou Maduro de ditador criminoso após a prisão de um policial argentino na Venezuela. Gente, o que aconteceu, né? Vou mostrar aqui para vocês, mas teve aqui o Nahuel Galo. O Galo, ele é primeiro cabo da Gendarmeria Nacional Argentina, que é a GNA, ele tem 33 anos. Ele foi detido pelas forças de segurança comandadas pelo ditador criminoso Nicolás Maduro pelo único crime de visitar sua companheira e filho, disse Milei em uma cerimônia de formatura do Colégio Militar. E o Milei disse: exigimos sua libertação imediata e esgotaremos todas as vias diplomáticas para devolvê-lo são e salvo à Argentina. Então, Milei comprou briga aí com Maduro, né? Eles falaram o seguinte, né? Que ele foi capturado sem nenhuma prova, foi chamado de espião, sendo que ele foi no país, ele veio da Colômbia visitar a companheira e o filho dele, né? Que vai fazer 2 anos agora em janeiro. Só que a chancelaria argentina também condenou a detenção arbitrária e injustificada de um funcionário local da Embaixada Argentina em Caracas. E a mulher disse à imprensa que ela está na cidade venezuelana de Puerto La Cruz com a criança por razões pessoais há 7 meses e que se comunicou com Galo, que é o marido dela, pela última vez em 8 de dezembro. O ministro do interior da Venezuela, o Diosdado Cabello, ele reconheceu que o argentino foi preso sem fornecer detalhes e disse que ele veio fazer o que na Venezuela? Veio cumprir missão, afirmou em entrevista. Então vocês viram aí, olha a falta de argumento da Venezuela para prender um argentino, sendo que a esposa dele está lá, foi comprovado que a esposa e o filho estão lá. Ele foi fazer a visita e foi preso. Então, isso daí, esse episódio acirra ainda mais, segundo o jornal, as tensões diplomáticas entre os dois países após Milei não reconhecer a vitória de Maduro nas eleições de julho. Então, a gente percebe aí a Venezuela, mais uma vez, né, cometendo crimes e prendendo sem nenhuma prova, sem nenhuma justificativa de fato eficiente. Enquanto isso, gente, olha só, dívida pública preocupa mais que a subida do dólar. No cenário que se anteve agora, o próprio Banco Central adverte que nem mesmo um forte aumento de juros seria suficiente para compensar os efeitos da política fiscal frouxa. Então, olha o governo Lula sendo desmascarado, mostrando o impacto que está causando no Brasil, né? E o dólar bateu mais um recorde nessa terça-feira, dia 17 de dezembro, onde ele valorizou 5% contra o real e ele chegou a 6,20, gente.
E isso fez aí o governo, né, ter esse sério problema de acusação, como vocês viram aqui na internet. Lula não enxerga as coisas assim, ele vê a subida do dólar como desproporcional, ou seja, segundo a matéria aqui da CNN, mostra que o governo Lula, mesmo disparando o dólar, olha que interessante, na época do Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro, na época do Lula, a culpa é do mercado, que vem querendo desestabilizar sua gestão, ou seja, aqui está na matéria, para o governo tudo não passa de movimento especulativo para desestabilizar sua gestão. Então, nesse raciocínio, gente, o Brasil só vai de mal a pior. O dólar caro, inflação no topo da meta, expectativa de juros ainda mais altos são consequências da política fiscal sobre as quais o Lula tinha perfeita consciência, mas que subordinou ao cálculo político trazido no famoso Gasta é Vida. Então o jornal aqui acabou com Lula com razão e ele continua pondo a culpa em quem? No mercado, nunca na gestão dele, já perceberam? E olha só, os internautas não perdoam, gente. Saiu aqui no Poder 360, internautas resgatam post de Sâmia Bonfim criticando o dólar sob Bolsonaro. Em 2021, a deputada responsabilizou o então presidente pela alta da moeda. E agora os usuários questionam de quem é a culpa do dólar acima de R$ 6, né? Então vamos ver aqui esse post dela. Eu vou abrir mais a tela para vocês verem comigo. Olha só, a alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã, porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? Jair Bolsonaro, hashtag Bolso Caro. Olha só, dia 11 de novembro de 2021, ela publicou em seu Twitter, né, que é no X, que é o antigo Twitter. E na época, segundo o jornal, o dólar estava a 5,41, mas estávamos enfrentando uma pandemia, certo? Agora, olha só, vários políticos e também internautas estão criticando a Sami. E agora? O aumento do pão do hambúrguer está na conta do Lula? Olha só, vocês estão vendo aí na tela? Aí veio outro aqui, ó. Lucas também comentou. De quem será a culpa agora? Aí veio aqui o Otávio. Boa tarde, Sâmia. Como está a sua opinião relacionada ao dólar? De quem é a culpa? O Monteiro também, atualizando. Oi, Sâmia. Isso é só postagem com o dólar R$ 4. E agora, 6,15? Qual a sua opinião? Então, gente, várias pessoas, né, vieram, olha só, vários internautas, gerou uma repercussão. Ela não se manifestou sobre o assunto e claro que ela não vai se manifestar, né? Porque a gente já sabe como eles são em relação a isso e a culpa é do mercado, claro. Agora vamos para a maior bomba, que é a respeito sobre a saúde de Lula, que gerou a maior repercussão e o jornal Globo foi quem trouxe e gerou uma repercussão, inclusive muita gente chamando de inimigo infiltrado. Por quê, gente? O filho de Romeu Tuma, que prendeu Lula à frente do DOPS na ditadura, faz parte da equipe médica do presidente. E essa informação relevantíssima, né, importantíssima, ela não foi trazida antes, por quê? Então gerou um questionamento entre internautas, políticos e agora o Globo trouxe à tona e gerou aí, né, uma preocupação, apesar da posição do então delegado e futuro senador, petista, segundo o jornal, entende que recebeu um tratamento digno por parte do pai do médico à época, mas isso gerou uma preocupação interna. Então, entre os médicos que prestam atendimento diário no Hospital Sírio-Libanês, está um neurologista com feições e sobrenome conhecidos há décadas por Lula, que é o Rogério Tuma, que inclusive participou de entrevista coletiva para explicar o estado de saúde e a operação a que o presidente da República foi submetido essa semana. Ele é filho do ex-senador Romeu Tuma, e aqui o jornal mostra que o político paulista nasceu em 31, morreu em 2010 aos 79 anos, quando exercia o segundo mandato de senador e estava afiliado ao PTB. Deixou 4 filhos, entre eles o médico Rogério. O Globo procurou o neurologista no sábado, perguntou se ele havia conversado com o presidente sobre esse fato curioso que ninguém comentou em meio aos atendimentos, mas não obteve resposta. A mesma coisa aconteceu da equipe da assessoria do Lula, que também não informou, inclusive, de quem partiu a escolha. Então, gente, olha só, né? O Lula e o Romeu se conheceram na década de 70, quando o petista era líder sindical e organizava greves no ABC Paulista. O delegado de polícia chefiou a unidade paulista do Departamento de Ordem Política e Social, que é o DOPS, um dos principais órgãos de repressão da ditadura militar entre 77 e 82.
e entre suas funções estava de investigar essas mesmas greves. E aí, em 80, o metalúrgico foi preso, acusado de subversão, enquadrado pela Lei de Segurança Nacional e foi encaminhado ao DOPS, na qual ficou preso por 31 dias. Então, a gente percebe aqui uma repercussão que gerou uma preocupação, e eu quero saber a sua opinião sobre esse caso, porque essa descoberta bombástica está sacudindo as manchetes dos jornais no dia de hoje, né? É algo assim, é uma descoberta surpreendente que está gerando, inclusive, perguntas inquietantes sobre os bastidores aí da saúde de Lula, porque, embora seja prematuro tirar conclusões definitivas sobre o impacto dessa situação, é inegável que a presença de Romeu Tuma Júnior na equipe médica do presidente Lula seja um tema sensível e polêmico. Esse episódio serve como lembrete da importância de escolhas que consideram não apenas a competência técnica, mas também o contexto histórico e a sensibilidade política em tempos de polarização. Então, os símbolos importam tanto quanto os fatos. E aqui, né, o que está em jogo, né? Esse caso também expõe uma característica peculiar da política brasileira, a sobreposição de questões técnicas e históricas. Num país onde as feridas da ditadura ainda dividem opiniões, é impossível separar completamente o passado do presente, né, gente? O Brasil enfrenta o desafio de lidar com o legado do autoritarismo de maneira que não permita que essas memórias sejam usadas para acirrar ainda mais as políticas superadas. Além disso, o governo Lula, né, veio aí enfraquecendo o simbolismo democrático, então uma escolha que envolve figuras conectadas, inclusive com a ditadura, mesmo que indiretamente, a repressão militar enfraquece aí a narrativa de fuga, reconciliação com vítimas de ditadura e também vê o que está em jogo, né? Carregar os fantasmas do passado, a inclusão de um membro da família Tuma na equipe médica de Lula pode ser interpretada, que é o que já está acontecendo, como uma exposição a um simbolismo que reacende a memória dos abusos do conflito durante a ditadura. Para muitos, isso é um lembrete da repressão política e dos métodos questionáveis adotados por órgãos como os DOPS. Mesmo que Tuma não tenha qualquer ligação direta com os eventos da época, sua presença no estado de saúde do Lula é questionada. Tem aí também o impacto da confiança pública. Como eu disse, um cenário político polarizado, essa situação pode ser usada para narrativas alimentares de ambos lados. E se Lula tivesse morrido? E se acontecesse algo mais grave, alguma sequela dessa cirurgia? Será que para os críticos do governo a presença de Tuma pode ser vista como uma contradição ou até mesmo como um risco de comprometimento da privacidade, da segurança, da saúde do presidente? Por outro lado, aliados podem minimizar o simbolismo, argumentando que questões técnicas deveriam prevalecer sobre interpretações políticas. E a gente vê o conflito de interesse ou ética, né? Embora não exista nenhuma suspeita de que Tuma esteja envolvido em qualquer ação política dentro da sua função médica, né? Que uma coisa não tem a ver com a outra, a ligação histórica de sua família com a repressão durante o regime militar é suficiente para gerar esse tipo de desconforto. Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E aí, vocês acham que o Lula corre risco com ele na equipe médica ou vocês acham que não tem nada a ver? Vão comentando aí, esse foi o vídeo de hoje. Em breve teremos mais notícias, saberemos se depois dessa exposição na grande mídia, se o Tuma Júnior será afastado ou não da equipe médica que está cuidando do Lula. E aí eu trago para vocês. Então, um beijo, se cuida, até mais.